Bom, pessoal, vamos aqui para a correção dessa questão, né? Questão desafiadora, uma questão sobre tributação de VGBL com V de vida. Essas questões de tributação com VGBL, V de vida, sempre você vai ter que ter muita atenção, porque são bastante passos. E mesmo você sabendo fazer, ela vai te tomar bastante tempo. Então, o que a gente sempre recomenda? Bater o olho, questão de tributação de VGBL com V de vida, deixa para o final da prova, não faça ela no meio da prova, porque você vai levar de 5 a 10 minutos para conseguir responder essa questão. Então, pessoal, deixa para o final. Essa questão vale a mesma coisa que a questão de sistema financeiro, que você não leva 20 segundos para fazer. Então, tem que ter foco. É bom saber fazer essa questão, as questões de tributação de VGBL com V de vida são bem relevantes, o cliente tem dúvida, e você saber antecipar é muito legal de você conseguir fazer isso para o cliente, ele vai confiar em você se você sabe fazer isso, mas para a prova, deixa para o final, é demorada a explicação. Então, vamos lá para a resolução aqui dessa questão, né? Alternativa B de bola, tá? 1.573,87. Depois eu vejo aqui as alternativas erradas, o que a pessoa errou. Mas vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, o passo 1 é calcular o rendimento. Repara que ele te disse quanto que aplicou e que vai transformar em renda aos 50, vitalícia aos 55 anos, né? Ou seja, ele colocou 1 milhão, vai transformar numa renda vitalícia de 5 mil, e esse prazo é de 35 anos. Portanto, tabela regressiva, nós já estamos na alíquota de 10%. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é quanto que rendeu. Por quê? Porque no VGBL com V de vida, a gente tributa apenas o rendimento, não o principal. É isso que está ali naquele passo 1. Está tributando o rendimento e não o principal. Então, aqui o rendimento, como é que eu calculo o rendimento? Conta de PV e FV. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou colocar os 1 milhão na minha HP, 0,8, que é o rendimento, e 240, 20 anos, né? 240 meses, N. Lembra que tem que fazer em meses, porque a renda é mensal, então você tem que fazer em meses. E a taxa também está um mês. Vamos lá pôr na HP, só para todo mundo acompanhar aqui o passo a passo na HP. Então, eu vou colocar 1 milhão, Enter, CHS, PV, o ponto 8 e os 240N, né? Vou fazer aqui uma coisinha que o Alan aí de Curitiba, você que gosta de fazer, né? 20GN. Quando você aperta o número de anos G e o N, ele multiplica por 12 aqui, ó. Só um charme da HP, né? Então tá feito, e vou chamar o meu FV. Tá aí, R$ 6.769.049. Este é o montante final. Só que agora eu vou ter que fazer o passo 2. Qual é o passo 2? Bom, se eu tenho um patrimônio de 6 milhões e eu apliquei 1 milhão, o meu rendimento foi esse aqui, ó, 5.769 e alguns quebrados, que é mais ou menos isso aqui, ó, 85% do rendimento, 85% desta parcela aqui de 5 mil é o rendimento, né? E 15% é principal, portanto, tem que tributar apenas o rendimento. Eu não vou tributar 10% de 5 mil, eu vou tributar 10% de 85% de 5 mil. Então, vamos lá para HP 12C. Como é que eu faço essa conta? Opa, tem que mudar aqui. Então, está aqui o meu rendimento. Vou guardar aqui, Store 1, 5 milhões... 5 milhões, não. Desculpem. Qual 1? 1 milhão, que foi o que eu apliquei, menos. Então, este é o meu rendimento, 5.700.000. Vou puxar de volta o total que eu apliquei, recall 1, e divido. 85 por 0,85 ou 85%. Tá feito aí na HP. Qual é o percentual desses 5 mil aqui, que são rendimento? Porque o VGBL
é apenas o rendimento. Se fosse um PGBL com P de pato, seria muito mais simples, 10% de 5 mil. Mas como é um VGBL com V de vida, eu tenho que fazer esses passos todos. Então, passo 1, eu calculei o rendimento. O segundo passo, eu calculei o percentual da parcela da renda, que é proveniente de rendimentos. 85% vem de rendimentos. Aí eu vou fazer aqui a conta, ó. Passo 3, calcular o imposto. Eu vou fazer essa conta aqui, 5 mil vezes 85%, né? 85,2%, dá 4.261,34. Portanto, é destes 4.261,34 que eu tenho que tributar os 10%. E aí vai dar um imposto de R$ 426,13. O meu resgate é 5 mil menos R$ 426,13, 4.573,87. Então, vamos lá para HP. Como é que eu vou fazer? Já está aqui os 85%, né? Só que eu não mudei aqui na tela. Já está aqui os meus 85%, né? 5 mil... Cliquei errado. 5 mil divide... 5 mil vezes 4.261,34. Esta é a parte da minha parcela de 5 mil mensais que é tributado. 10% disso, R$ 426,13. E aí eu vou subtrair 5 mil, né? Então, vou mudar aqui o sinal. 5 mil mais... Aí, 473.086 é o meu rendimento. Alternativa B de bola. Quem por acaso chegou ali na alternativa A, acabou optando pela tabela progressiva, ou seja, tributou em 15%, não. Tributou pela tabela progressiva os R$ 4.261,34. Fez até uma conta muito mais complicada do que pela tabela regressiva. Quem chegou ali nos 4.500, alternativa C, tributou 10% de 5 mil. Num PGBL com P de pato seria dessa forma, mas não é correto, né? E na alternativa D também uma conta bastante complexa pela tabela progressiva, né? Fez a conta tanto com o PGBL, com P de pato, como pela tabela progressiva. Henrique, então o melhor seria ter usado a tabela progressiva, né? Nessa questão 43. Pois é, a gente fala tanto, né? Ainda no CPA 10, mais de 6 anos, mais de 4 mil mês, é melhor a tabela regressiva. Mas existe ali uma zona cinzenta. Então, você vê que 4.200, que é efetivamente o que está sendo tributado, ainda dá na tabela progressiva uma alternativa melhor. Quando é assim, muito perto de 4 mil o rendimento, aí também tem que analisar, você teria que estar analisando com muito mais detalhes, né? Se o rendimento fosse 6, 7 mil, tranquilo para a tabela regressiva, definitiva. Mas se o rendimento está ali muito perto de 4 mil, mesmo que passe de 10 anos, você tem que analisar, porque aí você vai ter que também colocar despesa médica, educação, para debitar desse rendimento. Fora que o rendimento, esse rendimento ainda teria que ser somado com outros rendimentos tributados, né? Então, a análise ali, quando está bem perto de 4 mil, como é o caso aqui, você teria que fazer contas com muito mais detalhes. A prova nunca vai te pedir para fazer esse tipo de análise, né? Então, está aí provado que é melhor pela tabela, seria melhor na tabela progressiva nesse caso, né? Considerando que ele não tem nenhuma despesa médica, considerando que ele não tem nenhuma despesa de educação e considerando que não tem mais nenhum rendimento tributado, neste caso, seria melhor a tabela progressiva. Henrique, e o PGBL com P de pato é muito ruim, né? Mais ou menos, porque você teve o benefício fiscal lá na entrada e agora você está devolvendo esse benefício fiscal, por isso que os rendimentos líquidos aqui da alternativa C ou da alternativa D ficaram piores. E repara que interessante, quando eu chego no tributo em cima dos 5 mil, aí novamente a tabela regressiva definitiva começa a ser melhor e a tabela progressiva compensável fica pior, né? Então, você vê que ali está bem no limite entre um e outro. Bom,
Recapitulando, então, aqui os 3 passos dessa questão. Primeiro, pessoal, você calcula o rendimento, depois você calcula o quanto o percentual do rendimento sobre o patrimônio total, e depois você calcula da renda mensal que ele está tirando, aplica o percentual e só depois aplica a tributação. É uma questão complexa, como eu falei, demora bastante tempo e deixa para o final da prova, mas para saber fazer isso aqui tem que treinar bastante, né? Você decorar esses 3 passos, né? Calcula o rendimento, calcula o percentual do rendimento sobre o total, e aí aplica este percentual no valor do rendimento mensal, ou se fosse um resgate único, também do resgate único, e aí sim aplica o percentual de imposto. Só mais um detalhe aqui dessa questão: a prova do CEA jamais vai pedir isso, né? Mas a prova do CFP, por exemplo, poderia pedir. Nesse caso aqui, ele fez um aporte único, né, há 20 anos atrás, de 1 milhão. E aí a tabela é 10%. Se você tivesse fazendo contribuições mensais de R$1.000, por exemplo, todo mês, e chegou lá no final e está com 5 mil, você tem depósitos que foram feitos há 20 anos atrás, portanto, estão tributando em 10%, mas você teve um depósito que foi feito um mês atrás, que está tributando em 35%. Para saber a alíquota de imposto, esses 10% aqui, você teria que tirar a média ponderada das aplicações. Daria um trabalho do cão, mas na prova do CEA ninguém vai pedir isso. Pode, pelo edital, até poderia pedir, mas ninguém vai pedir isso. Mas na prova do CFP pede sim, né? Ele fala, o cliente contribuiu R$1.000 por mês, há 20 anos ele está contribuindo R$1.000 por mês, quanto que ele tem de renda líquida, né? Se retirasse 5 mil. Então, todo o passo 1 e o passo 2 seria igual, o que teria que ter é mais um passo antes, que é calcular a média ponderada. Nas questões de estatística com HP12C, a gente mostra como é que faz a conta de média ponderada, é bastante simples na HP, mas seria mais um passo, você antes teria que calcular a média ponderada. Aqui eu não precisei calcular a média ponderada, porque foi um aporte único há 20 anos atrás, portanto, todo o dinheiro está sendo tributado a 10%. Difícil, pessoal? Pois a prova do CEA e do agente autônomo sempre vão trazer uma questão de matemática financeira bem desafiadora. Este é um exemplo, né? É uma questão realmente difícil. Bom, hoje vocês estão vendo que eu estou num cenário aqui diferente, né? Sala do Rio de Janeiro, centro da cidade, metrô do Largo da Carioca. Hoje a agenda é por aqui, né? Daqui a pouco eu encontro aqui o professor Leonardo para a gente falar aí de algumas questões do IFB, e vou acompanhar a aula dele aqui também. Bom, pessoal, não se preocupa com esse tipo de questão, mais uma vez, questão muito difícil, e se você quiser fazer essa questão, deixa para o final, mas para estudar para a prova, não gaste tempo com esse tipo de questão, que são questões mais elaboradas, mais difíceis. Investe esse tempo em sistema financeiro, em ética, porque essa questão aqui, você vai ter que praticar umas 4 ou 5 até ficar craque para fazer isso. É legal saber fazer, você vai ter com o curso conhecimento de saber fazer, mas na hora da prova a gente tem que ter racionalidade. Essa questão resolve por último, se for para resolver, e se você não tiver tempo suficiente, estuda outras coisas ao invés de aprender como é que faz o passo a passo dessa questão. Deixa isso lá para o CFP, ok? Pessoal, daqui a pouco eu passo mais uma questão aí, das questões aí que caíram nas provas de janeiro e dezembro desse ano. Até mais, pessoal!